Oi, som. Queridos irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor seja contigo e com o seu lar. Amém, queridos? O mesmo eu desejo aos irmãos que estão nos acompanhando pelo canal IPN Online no YouTube. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas. Hoje nós vamos dar mais um passo em direção ao final dessa carta, já no último capítulo, capítulo 6, versos de número 2 até o verso de número 5. Gálatas 6, 2 a 5, você pode acompanhar na sua Bíblia, aplicativo ou na projeção. E para essa leitura eu convido a igreja a se colocar em pé, reverentemente à palavra do Senhor. Convido os irmãos para que juntos nós façamos essa leitura. Gálatas 6, 2 a 5, leiamos. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Senhor, nós somos imensamente gratos, porque nós temos acesso à sua palavra. Ela está no nosso idioma, o idioma do nosso coração. Temos cópias ou dispositivos em abundância, Senhor, para conhecermos aquilo que o Senhor nos revelou. E nessa noite também temos o privilégio, Senhor, de reunidos em família, podermos, ó Pai, nos debruçar diante da palavra do Senhor para receber o alimento espiritual. É a nossa oração, que humildemente te fazemos porque não temos nada a dar de nós mesmos e nenhuma capacidade em nós mesmos também, Senhor, de assimilar tão grandes ensinamentos e verdades espirituais. Fala conosco, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Os que são um pouquinho mais vividos aqui, conhecem, já ouviram falar de Corrie ten Boom, uma holandesa, uma senhora holandesa, que fez parte da resistência holandesa na Segunda Guerra Mundial e escreveu um livro que depois virou filme chamado Refúgio Secreto. Corrie ten Boom, ela mostra o trabalho da resistência que eles fizeram, o acolhimento a inúmeros judeus na casa de seus pais, a ponto de eles depois serem presos, levados a um campo de concentração, ou alguns campos de concentração, onde ela perdeu o pai, a mãe e a sua preciosa irmã. Ela foi inclusive agraciada cerca de 20 anos depois do término da Segunda Guerra, um pouco mais do que isso, com o prêmio, com a inclusão, na verdade, do nome dela entre os justos nas nações, que é uma comenda que o povo de Israel, o Estado de Israel, oferece àqueles que, de alguma maneira, abençoam, manifestam carinho e zelo com o povo judeu, especialmente na Segunda Guerra Mundial. Ela, inexplicavelmente, sobreviveu graças a um erro burocrático dos seus algozes. E ela, depois que sobreviveu, Deus colocou no coração dela que ela deveria ensinar sobre perdão. Na Europa, uma Europa ferida, marcada pelo ressentimento, pela dor da guerra, e ela saiu então pregando sobre perdão em vários lugares. Em 1947, apenas 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial ter terminado, ela estava num templo ensinando esta mensagem do perdão, quando ela é procurada no final da sua mensagem por um alemão. E ele era um dos mais cruéis carrascos do campo de concentração. E ele chegou até ela e falou: eu ouvi você mencionando Ravensbrück no seu discurso, o campo de concentração onde ele cometeu diversas atrocidades. E ele falou para ela assim: eu era um guarda lá. E eu me converti, eu me tornei um cristão, tenho pedido a Deus perdão pelas coisas terríveis que eu fiz. Você pode me perdoar? E estendeu a mão para ela. A gente falando aqui à distância, no tempo e da experiência, parece ser uma coisa simples.
Mas você não viu nem eu o que ela viu lá. Você não passou pelo que ela passou lá. Imagine um campo de concentração de mulheres com soldados cruéis, fazendo covardias, maldades com elas. E ela diz que por alguns segundos ela hesitou. Para ela pareceram horas. E foram os segundos necessários para que ela fizesse uma breve oração silenciosa e falasse: Senhor, levantar a mão eu posso, mas me dá sinceridade, sentimento, por isso que eu estou fazendo, só o Senhor pode fazer isso por mim. E ela bruscamente levantou a mão, apertou a mão daquele seu carrasco, e ela disse que naquela hora ela sentiu uma descarga vinda do seu ombro, percorrendo o seu braço e terminando nas duas mãos ali apertadas. E ela disse para ele: eu te perdoo, meu irmão, de todo o meu coração. E ela disse que foi tomada não só de uma experiência emocional naquele momento, mas o seu corpo todo sentiu uma descarga do amor de Deus, que nós cantamos hoje várias vezes nesse culto, tomando todo o seu corpo. E ela disse que nunca sentiu na sua vida uma experiência tão grande do amor de Deus no seu coração e na sua vida. E eu conto essa experiência, que é muito linda. Se você puder ler o livro depois ou ver o filme, vale muito a pena, porque este é um ótimo exemplo do que uma mulher cheia do Espírito Santo pode fazer, é capacitada a fazer nos seus relacionamentos, mesmo os mais difíceis. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo têm relacionamentos impactados por essa presença espiritual no seu coração. Seus relacionamentos são afetados por isso. Nós poderíamos até dizer, meus queridos, com base nesta experiência de Corrie ten Boom e também do texto bíblico que nós vamos meditar agora, que nossos relacionamentos, na verdade, são o termômetro da maturidade cristã. São o termômetro do quão cheios do Espírito Santo nós estamos. É nos relacionamentos onde por excelência nós vamos poder perceber essa presença e essa manifestação do Espírito Santo. Nós estamos chegando ao final da carta de Gálatas. Vocês já sabem que o tempo todo nós temos pregado esta mensagem: paz com Deus, só com Jesus, só por meio de Jesus. E essa paz com Deus traz paz ao coração e também traz paz aos relacionamentos. E aprendemos, ou reaprendemos, ou relembramos aqui nesses meses todos, que esta paz com Deus não é obtida por meio de desempenho pessoal, de ganhar pontos com Deus, mas é por meio do desempenho de Jesus Cristo, que morreu na cruz no meu lugar e no seu lugar. Uma vez tendo com Ele uma aliança, nós somos transformados e somos adotados na família de Deus. E uma vez adotados na família de Deus, nós que não precisamos obedecer à lei para sermos beneficiados com o perdão de Deus, agora perdoados, sim, nós vamos viver de acordo com a lei de Deus. Quando a gente não vive de acordo com a lei de Deus, se você já é um crente de verdade, regenerado, nascido de novo, quando eu ou você não vivemos de acordo com a lei de Deus, nós agimos como carnais, embora não sejamos mais carnais, nós somos agora espirituais, nós vivemos no Espírito. É impossível ser um filho de Deus ou um crente sem viver no Espírito Santo, sem estar sendo a morada e a habitação do Espírito Santo. O crente vive no Espírito Santo. Agora, se ele anda no Espírito, aí são outros 500. Quando não vivemos no Espírito, quando não andamos no Espírito Santo, então nós estamos andando na força da carne. E quando o apóstolo Paulo, na carta de Gálatas, entra nessa seção mais prática, ele diz então que a alternativa, aquilo que traz coerência na caminhada cristã, é não só viver no Espírito, mas também andar no Espírito. É você estar submisso à ação do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, vivendo em mim, vivendo em você, e nós então experimentarmos o fruto do Espírito Santo dentro de nós. Tudo isso nós já vimos até aqui. Mas nesse ponto, na virada do capítulo 5 e agora no começo do capítulo 6, o apóstolo Paulo ele quer dar exemplos de uma vida cheia do Espírito Santo, exemplos de uma vida de maturidade cristã.
E os exemplos que ele dá, no versículo 26 do capítulo 5, no primeiro versículo do capítulo 6, que já foram abordados em mensagens anteriores, e nos versículos de hoje, todas essas pequenas passagens ilustram, exemplificam a partir dos nossos relacionamentos. Hoje é um dia, ou essa é uma noite para você então pensar nessas duas coisas, juntos pensarmos sobre a vida cheia do Espírito Santo, ou a maturidade cristã, e pensarmos sobre como andam os nossos relacionamentos, porque eles são o termômetro da maturidade cristã. E se é um termômetro, ele tem então uma escala, ele tem marcas, tem uma forma de medir, e nós encontramos aqui nesse texto então alguns marcadores da maturidade cristã. Vamos cada um de nós pegar o termômetro da palavra de Deus e aferirmos a nossa maturidade cristã nessa noite. O texto começa dizendo: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O primeiro marcador, meus irmãos, da maturidade é quando nós ajudamos e somos ajudados por nossos irmãos. Simples, mas de entender, não tão simples assim de colocarmos em prática. Quando ajudamos uns aos outros, quando somos ajudados uns pelos outros, nós estamos demonstrando então maturidade cristã, que nós estamos crescendo na maturidade cristã. O texto então nos fala dessa nossa responsabilidade, ou nos fala dessa incumbência que recebemos de servir aos nossos irmãos, de ajudá-los com as suas cargas. E eu gosto da nova versão internacional, neste versículo, porque lá vem assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Quem aqui nunca teve um fardo pesado para carregar na vida? Ou quem aqui não está, por exemplo, carregando um fardo pesado na sua vida? Fardos esses, meus queridos, que são sofrimentos que acontecem na nossa vida. Sofrimentos na saúde, nas finanças, nos relacionamentos. Fardo esse que, além dos sofrimentos que dificultam a nossa caminhada, que angustiam o nosso coração, há também a luta contra o pecado. Ela é angustiante também, é algo que se torna um grande peso nas nossas costas, se nós somos constantemente derrotados pelos mesmos pecados. Tanto que o primeiro versículo fala disso, de pessoas que estão lutando contra um pecado e que nós devemos ajudá-los a carregar a carga dessa luta contra o pecado, não nos tornando indiferentes ao irmão que está vivendo no pecado, mas até mesmo corrigindo, com brandura, com amor, para que ele ou ela possam se livrar desse fardo da culpa e das consequências do pecado e poder caminhar novamente com leveza na presença do Senhor. John Stott, que todos nós aqui conhecemos um pouquinho, né, da obra dele e tanto o admiramos, a esse respeito ele diz que todos temos fardos. E não é a vontade de Deus que nós carreguemos sozinhos esses fardos. É o que o texto bíblico está nos ensinando. E uma das maneiras pelas quais o Senhor nos ajuda, nós cantamos aqui que o Senhor nos ajuda nos nossos sofrimentos, nas nossas lutas. Foi cantado numa das músicas com a equipe de louvor nessa noite, que Ele é Emanuel, que Ele é Deus conosco, que Ele se faz presente. Mas uma das maneiras que Ele se faz presente para nos ajudar com as nossas cargas pesadas é por meio da amizade cristã, é por meio dos relacionamentos humanos. E quando o apóstolo então lança essa ideia, ele diz: olha, porque se fizermos isso, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Veja que esse tema da lei, ele é muito sensível, é como se tivesse uma ferida aberta ali nas igrejas da Galácia, porque estava toda aquela polêmica acontecendo por causa da lei do povo judeu, que os judeus queriam que os cristãos continuassem observando as festas, os rituais, o calendário judaico das celebrações, as dietas religiosas. Então a lei era um problema ali nesse contexto, e Jesus então coloca o tema da lei no seu devido lugar, no espírito da lei, na essência da lei, que é o amor. E é o que ele diz então: e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo, que não tem nenhuma contradição com a lei de Moisés.
mas que coloca a lei de Moisés numa perspectiva não de mera aparência, mas de algo que brota de um coração transformado. O apóstolo Tiago chamou essa lei de a lei régia, na sua carta, ou a lei do reino, ou a lei do rei, ou a mais alta lei, no contexto da fé cristã, é a lei de Cristo, que é a lei do amor ou da caridade, como Agostinho também gostava de mencionar. E Jesus, ele não apenas nos ensinou e nos comandou a amar nossos irmãos. Aliás, ele nos comandou para que amássemos e não para que amassássemos os nossos irmãos. Tem uma pequena diferença aí no português, mas grande diferença na prática. E ele não apenas nos comandou a nos amarmos uns aos outros, mas ele evidenciou isso, demonstrou isso na sua vida, na sua morte, em nosso favor. Foi por amor que ele veio, foi por amor que ele fez tudo para a nossa salvação. E o seu ensino não podia ser mais claro. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, 34 e 35. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 15, 17. E o apóstolo Paulo, como um bom discípulo de Cristo, um apóstolo do Senhor, reverbera e repercute esse ensinamento dos evangelhos aqui nessa carta, quando nós passamos tempos atrás em Gálatas 5, 13 e 14, Paulo registrou, o Espírito Santo nos ensinou assim: sede servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Agostinho, com toda a sua sabedoria que o Espírito Santo lhe concedeu, ele disse duas coisas que resumem muito bem tudo isso aqui: ame a Deus e faça o que você quiser. Ame a Deus e fale o que você quiser para o seu próximo. O amor, ele coloca os limites necessários para a nossa conduta e para o nosso relacionamento, e não como uma camisa de força externa, mas como um impulso vivo que vem do Espírito Santo de dentro dos nossos corações. Então aqui você pode perceber que o apóstolo Paulo, ele está equiparando alguns conceitos que nos ajudam a captar o aspecto prático desse ensinamento. Amar o próximo equivale a carregar os nossos fardos juntos uns dos outros, que equivale a cumprir a lei de Cristo. A prática da lei, meus irmãos, é uma consequência de um coração salvo e de um coração transformado. Não precisamos obedecer à lei para sermos salvos, mas uma vez salvos, nós somos capacitados a esse verdadeiro amor que a palavra de Deus aqui nos desafia. E agora nós podemos carregar as cargas uns dos outros, e devemos fazer isso, mas não só devemos, podemos, porque Cristo carregou as nossas cargas. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si o fardo de uma existência longe de Deus, e disse mais: se você está cansado e sobrecarregado, vinde a mim que eu vou aliviar o seu fardo. Mas nessa hora que nós vamos a Ele, é bem provável que Ele coloque alguém do nosso lado para nos ajudar a carregar esses fardos. O primeiro marcador, então, meus irmãos, é esse: ajudar e ser ajudado é uma das marcas da maturidade cristã que nós encontramos aqui nessa passagem. Os nossos relacionamentos são o termômetro da nossa maturidade cristã. Um segundo marcador que nós encontramos aqui da maturidade cristã é quando nós não nos achamos mais do que o devido. A humildade de não nos valorizarmos demais, acima da conta. Paulo está dizendo aqui, porque se alguém julga, no verso 3, se alguém julga, pode ir colocando quando eu mencionar, por gentileza, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Aqui está falando de presunção, de orgulho
e de vaidade. E por que o apóstolo está falando disso? Parece que ele mudou o tema totalmente, estava falando de carregar as cargas, agora está falando de vaidade, presunção. É porque o presunçoso, o vaidoso, o orgulhoso, ele não se rebaixa para ajudar ninguém. E ele não se rebaixa para ser ajudado também. É orgulho do mesmo jeito. Tanto aquele que não se importa com o próximo, quanto aquele que está precisando da ajuda de alguém e não se presta, não se dispõe a ser ajudado por alguém. Essa falsa autoavaliação de acharmos coisa grande demais acaba afetando os nossos relacionamentos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz: não pense de si mesmo além do que convém. Nós somos pecadores, irmãos. O orgulho foi o pecado que transformou um anjo em um demônio. Fácil nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração e a vaidade. Pior que a pessoa que não tem a Cristo nem é capaz de perceber o orgulho no seu coração. O crente, pela misericórdia de Deus, sob a ação do Espírito Santo, é confrontado e ele dá uma acordada e consegue muitas vezes perceber. É um pecado perigosíssimo. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Portanto, meus irmãos, nós somos ensinados pela palavra de Deus a não nos deixarmos tomar conta da vaidade, porque a vaidade vai afetar os nossos relacionamentos. John Stott diz que a nossa conduta com as pessoas é determinada por nossa opinião sobre nós mesmos. Se eu me vejo humilde, se eu me vejo dependente da graça de Deus, se eu me vejo miseravelmente necessitado de Cristo e da sua graça, eu vou olhar para o próximo com outro olhar. Mas se eu me acho grande demais, bom demais, forte demais, sabido demais, inteligente demais, capacitado demais, eu vou olhar de cima para baixo para o meu próximo. E não vou me prestar a servi-lo e a ajudá-lo. Um triste auto-engano. Que bobagem, meus irmãos, essa nossa de nos supervalorizarmos. Uma vez um missionário me disse que ele não concordava com esse negócio de calvinismo, não. Porque o calvinismo é muito negativo. Fala assim: você não vale nada, você é totalmente depravado, você é um miserável pecador. O que é isso? Não pode? Não é assim não. Cristo morreu por nós. É porque o crítico do calvinismo, muitas vezes ele fala de orelhada, né? Ele ouviu por alto, ouviu uma crítica mal feita, sem embasamento, mas a verdade bíblica, ela é bem assim: nós realmente não valemos nada. Foi o que o Espírito Santo nos mostrou, e só quando Ele nos mostra isso é que nós nos abrimos para receber a Cristo. Nós somos rebeldes, somos maus por natureza, nós somos indignos, somos imorais, somos corruptos, todos nós nascemos com o mal dentro de nós, mas no momento em que Cristo revela isso a nós, quebranta esse coração de pedra, que é isso que a Bíblia diz que nós temos, e nos dá um coração de carne, Ele nos torna pessoas lindas e maravilhosas, dignas, honradas, não por nosso mérito, não por nossa capacidade, mas é porque o projeto que Deus tinha para o homem e para a mulher, que foi maculado lá no Éden, começa a ser restaurado. A imagem de Deus em nós, que é a beleza que existe no ser humano, começa a ser restaurada pela obra do Senhor Jesus Cristo. Não dá para ser orgulhoso quando você se vê dessa maneira e se vê abençoado dessa maneira pelo nosso Deus. Nós devíamos ter todos um coração imensamente agradecidos e não pensarmos grande demais a nosso respeito. Paulo diz: quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Tudo de bom que nós temos em nós foi recebido, foi dado por Deus e recebido por nós. Já disse aqui uma vez ou algumas vezes que a única coisa que você pode dizer assim: é meu, que Deus não tem nada a ver com isso. Lamentavelmente, é o seu pecado, é o meu pecado.
Pensar de si mesmo com moderação é demonstração de maturidade cristã, e isso vai afetar positivamente os nossos relacionamentos. Um terceiro marcador, meus irmãos, que nós encontramos, e último, da nossa maturidade cristã, é quando nós somos responsáveis com o que Cristo espera de nós. Os dois últimos versículos, eles dão um nó no nosso cérebro, porque o texto vem numa direção e parece que ele agora voltou na contramão, numa colisão frontal com o que acabou de ser dito. Vejamos: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Não parece uma contradição com o que estava dito ali no verso 2? Levai as cargas uns dos outros. E agora no verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Meus queridos, antes de falar dessa aparente contradição, vamos ao versículo 4. Prove cada um o seu labor. O que o apóstolo está querendo nos ensinar, ou ensinar à igreja da Galácia, o Espírito Santo querendo nos ensinar, na verdade, é o Espírito quem nos ensina hoje, é que ao invés de nós ficarmos nos comparando uns com os outros, ficar olhando para a vida dos outros, ou invejando o que eles têm que nós não temos, ou nos achando superiores ao que não tem o que nós temos, cada um devia fazer um autoexame, uma autoanálise, sondar o próprio coração na presença de Deus e ser capaz de reconhecer os progressos que nós temos tido na caminhada cristã como motivo de gratidão a Deus, de realização, de satisfação de nós mesmos para com Deus, e não com base em comparação uns com os outros. Por isso ele diz: prove cada um o seu labor, examine a sua vida, e então você vai ter motivo de se gloriar unicamente em você mesmo, naquilo que Deus já tem proporcionado a você, no seu progresso espiritual, na sua semelhança com Jesus Cristo, nas realizações que Ele tem te dado a capacidade de fazer no trabalho, na família, nos seus bens, no ministério da igreja, enfim, em tudo, todas as bênçãos. Seja capaz de contá-las e glorificar a Deus. Seja grato, reconheça, há progresso, é melhor isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é melhor você gloriar-se no que Deus tem feito na sua vida, do que eu e você temos motivos para vexame, desonra, indignidade, por causa dos nossos pecados, da nossa rebeldia ou da nossa frieza espiritual. Que bênção, meus irmãos, é viver uma vida de santidade em Cristo, como Ele é, nós estamos aprendendo a ser, como Ele quer que nós sejamos, nós estamos avançando. A versão da nova versão internacional, esse versículo 4, deixa isso um pouquinho mais claro, pois vai estar assim: cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Ficou mais claro, né, do que a versão revista e atualizada. Eu me lembro, há um ano passado, na live pastoral dos 60 anos da nossa igreja, eu convidei um pastor lá da Holanda. Hoje é o dia dos holandeses, né? Reverendo Francisco Leonardo, muito conhecido de muitos, e ele nos trouxe uma palavra belíssima, e uma das coisas, com o seu jeito franco e sincero, ele sabe bater bem, viu? Reverendo Francisco, ele quando tem que falar, ele fala. E hoje, já com 90 e poucos anos, ele deu uma boa em nós, naquela live, quando ele diz, com o seu jeito, com seu humor holandês: cuide do dom que Deus lhe deu, e não do dom do seu irmão. Essa é a ideia. Reconheça as coisas boas que Deus tem dado, progrida nelas e glorifique a Deus, não fique olhando para o lado, para o seu irmão. Agora vamos à contradição aparente. Afinal, o verso 2 e o verso 5 estão em contradição. O verso 2 parece dizer assim: todos por um. E o verso 5 parece dizer: cada um por si. Cada um se vira, né? Se você fosse grego, se o grego fosse a sua língua mãe, né, sua primeira língua, você não ia ter essa dificuldade. Porque no português nos dá essa aparente contradição. Mas na língua grega são duas palavras diferentes, com uma tradução muito parecida. Lá está cargas e ali embaixo está fardo, mas na língua grega são duas palavras totalmente diferentes. Tanto que na nova versão internacional, cargas foi traduzida como um fardo pesado.
que é essa referência então à luta, ao sofrimento, à luta contra o pecado, às dores dessa vida. E o verso 5, a palavra não é a mesma, não é fardo pesado, pelo contrário, é um diminutivo. Um diminutivo para dizer, olha, essa carga menor aqui é sua. As cargas pesadas, difíceis, o Senhor vai te ajudar e você vai ter gente do seu lado. Essa carga menor, o Senhor vai te ajudar também, mas essa aí ninguém pode carregar por você, que é a carga da nossa responsabilidade pessoal diante de Deus. Um sinal de maturidade cristã, ou uma marca de maturidade cristã, como eu mencionei, é quando nós somos responsáveis com o que Cristo espera de nós. É nossa responsabilidade obedecer a palavra de Deus, é nossa responsabilidade carregar as cargas uns dos outros, é nossa responsabilidade desenvolvermos a humildade do coração, e nós vamos prestar contas a Deus daqueles dons, habilidades, oportunidades e responsabilidades que Ele nos incumbiu. Esse é um fardo que nós não podemos compartilhar. No dia do juízo, nós vamos comparecer diante de Deus e cada um de nós vai prestar contas da sua vida. E nessa hora não vai ter irmão do lado para ajudar a gente a carregar nossas cargas. Paulo disse isso em Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E o maravilhoso do Evangelho, que até essa obrigação, a graça de Deus vai nos auxiliar, nós precisamos aprender a depender da graça de Deus. Portanto, meus irmãos, esse é o terceiro e último marcador. Deixar de fazer comparações e viver em santidade e obediência ao Senhor é uma demonstração de maturidade cristã e que vai repercutir nos nossos relacionamentos, porque aí nós vamos ter essa disposição de servir ao nosso próximo. Nossos relacionamentos são o termômetro da nossa maturidade cristã. E agora eu queria fazer algumas aplicações desses marcadores. Quando ajudamos e somos ajudados por nossos irmãos, isso é maturidade. Quando não nos achamos mais do que o devido, com humildade, isso é maturidade. Quando somos responsáveis com o que Cristo espera de nós, isso também é maturidade. Então vamos a algumas aplicações. De quem é o dever de cuidar dos irmãos da igreja? Ontem eu tive a alegria e a satisfação de participar com a nossa mocidade de uma programação, para mim, inédita. Eles prepararam, todos os jovens puderam mandar perguntas para o pastor. E eu, então, fui sabatinado. Várias perguntas, foi interessantíssimo. E uma das perguntas feitas foi essa: quem que é responsável por cuidar da igreja? É o pastor ou as famílias da igreja devem se cuidar umas das outras? Se é responsabilidade das famílias, para quem então precisa de pastor na igreja? De quem é a responsabilidade? Quando há pessoas que estão doentes, sem familiares, quem é que deve ir atrás, ajudar, oferecer a mão amiga para carregar a carga naquele momento? Há famílias que moram fora de Brasília, que passam por dificuldades, de quem é essa responsabilidade? Quando tem gente passando aperto financeiro, problemas conjugais, dificuldades no relacionamento com os filhos rebeldes, problemas morais, pecados, quem é que deve se envolver, quem é que deve se dispor a carregar as cargas uns dos outros? Pastor? Ou os pastores? Sim, os pastores. Os presbíteros? Sim, os presbíteros. Os diáconos? Sim, os diáconos. Agora, se todos esses estiverem fazendo o seu para casa, seguindo o que a palavra de Deus ensina, os irmãos estão desobrigados de ajudar, de se colocar ao lado para carregar as cargas uns dos outros. A mesma palavra que estabelece as obrigações dos oficiais da igreja, que eu acabo de mencionar, estabelece o princípio da mutualidade cristã, do cuidado mútuo. Nós acabamos de ver isso nessa passagem, mas existe uma lista enorme que descreve a mutualidade cristã, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, e assim por diante, meus irmãos. Qual o espírito que nós nessa igreja vamos seguir? O espírito de Caim, que quando perguntado por Deus, cadê seu irmão? Com indiferença, maldade no coração e atrevimento, ele diz: por acaso eu sou tutor do meu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão?
Ou nós vamos seguir o Espírito Santo amoroso dizendo: carregai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus queridos, eu acabo de ser eleito nessa igreja para um período que vem à frente de nós, e eu tenho um sonho para essa igreja nessa área. Primeiro, eu sei que eu não sou capaz de cuidar de todos os irmãos, de todas as situações que os irmãos vão passar. Nem eu, nem a equipe pastoral. Nós não somos oniscientes, não somos onipotentes. Mas o meu sonho é que nenhum irmão nessa igreja, passando por uma dificuldade, tendo uma carga pesada para carregar, deixe de ter um irmão do lado dele, para orar com ele, dar apoio emocional, apoio espiritual e, se preciso, acionar a liderança da igreja para chegar junto e também fazer o seu papel. Esse é um ideal, meus irmãos, exequível, viável, bíblico, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, que somos nós que cuidamos uns dos outros, e não uma meia dúzia de um sacerdócio clerical, que tem essa incumbência, enquanto os demais são meros assistentes e não têm responsabilidades. Que não seja o espírito de Caim, do desinteresse, da maldade a prevalecer entre nós, mas que seja o Espírito Santo da mutualidade e do cuidado mútuo, uma experiência maravilhosa que nós cada vez mais tenhamos. Essa tem sido uma característica da IPN. Essa é a lei de Cristo, meus irmãos. Esta é a lei de Cristo. E sobrenaturalmente nós seremos capacitados pelo Espírito Santo para cumpri-la, cuidando uns dos outros, em nosso meio. Uma segunda questão que os jovens me puseram contra a parede lá, no bom sentido da palavra, foi muito agradável o nosso encontro, é sobre a ausência dos irmãos aos cultos presenciais. A igreja hoje está cheia, chegou a esgotar as inscrições. Se todos tivessem vindo, os que se inscreveram, provavelmente nós não teríamos lugares aqui hoje. Mas muitos irmãos não estão vindo aos cultos. E meus colegas pastores com quem eu converso, alguns estão muito preocupados com isso. Tem colega meu, pastor, pensando em cancelar a transmissão do culto, porque aí força as pessoas a virem ao culto. Eu não alinho com esse tipo de pensamento. Se precisar de forçar alguém para vir cultuar a Deus, que deveria ser algo de puro deleite, de experiência da graça de Deus, a que ponto nós chegamos? Seja numa guerra, numa perseguição ou numa pandemia, nem sempre nós vamos poder desfrutar daqueles costumes, daquelas práticas que tínhamos até chegar a esses momentos críticos. Foi o que aconteceu entre nós nesse período. Parece que nós já estamos vendo uma luz no fim do túnel com o avanço da vacinação. Mas, meus queridos, o que esta passagem nos ensina, e tantas outras da palavra de Deus, é que estar juntos, seja online, como nós estamos juntos com os nossos irmãos agora, que nos acompanham, ou aqui presencialmente, é uma necessidade vital do crescimento espiritual. Não existe cristianismo solo, não existe crescimento espiritual com carreira solo. É bíblico, nós precisamos uns dos outros, não importa por que meios, online, telefone, telegrama, sinal de fumaça, presencialmente, nós precisamos uns dos outros. Isso é vital para o nosso crescimento espiritual. É assim que se cumpre a lei de Cristo. Como eu vou saber qual é a carga do meu irmão se eu não estou disposto a conviver com os nossos irmãos? Nossa tendência ao isolamento, meus irmãos, é uma tendência maligna. A tendência ao relacionamento, ao dar e receber, amar e ser amado, é sobrenatural, é espiritual, é coisa de Deus. E todos nós aqui precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê um coração disposto a me relacionar, disposto a amar, disposto a servir, ser humilde. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Um dos maiores especialistas da atualidade na área do aconselhamento bíblico, se você gosta dessa área, procure ler Bob Kelleman, ou Robert Kelleman. E ele, escrevendo sobre isso que eu estou falando, ele diz: nosso crescimento em graça é uma jornada comunitária, não se cresce sozinho. A igreja é um lugar para pertencer e se tornar alguém, pertencer a Cristo e a sua família e se tornar como Cristo.
A igreja deve ser, ou deveria ser, o primeiro lugar que nós procuramos quando nós precisamos de ajuda. Isso mexe comigo, meus irmãos. Precisamos, ele termina dizendo, precisamos recuperar a teologia bíblica do cuidado mútuo entre nós. Essa é a lei de Cristo. E é sobrenaturalmente capacitados pelo Espírito Santo que nós vamos obedecer à lei de Cristo. E por último, meus irmãos, uma última reflexão e aplicação. Você é do tipo que se esconde na hora do sofrimento? Como pastor, se tem uma coisa que deixa a gente triste é isso. Tem irmãos que quando passam por dificuldades, somem da igreja. Pode ser um problema no casamento, um desemprego, uma crise emocional ou existencial, desaparece do radar. Por isso que é importante ter, ao lado de cada irmão, pessoas ali do seu lado, para dar o grito de alerta. Pastor, olha, tem uma situação aqui que precisa da sua intervenção. A gente está com o nosso radar o tempo todo ligado, mas o dom da onisciência, isso é só divino, meus irmãos. Por que nós fazemos isso? Por que nós recusamos a ser ajudados? Coloca o texto bíblico mais uma vez. Ali diz, carregai as cargas uns dos outros. Não é só, se fosse assim, carregue a carga do seu irmão, era uma coisa unilateral, mas está dizendo uns dos outros, é bilateral, é mão e contramão, é reciprocidade. Por que nós desaparecemos, nos recolhemos quando nós enfrentamos lutas e dificuldades? Quando o desemprego bate na porta, quando o casamento entra em parafuso, quando a doença chega, quando os pecados nos derrotam, quando as cargas ficam pesadas, por que nós fazemos isso? Reflita, pense no seu caso. Será que é porque você não acredita nessa solidariedade que a palavra de Deus ensina que deve existir no corpo de Cristo? Não, as pessoas são más, são pecadores. Você não acredita, não valoriza, não crê no que a palavra de Deus nos revela sobre a bênção de nós vivermos em comunhão, cuidando uns dos outros. Será que é por uma autossuficiência do seu coração? Eu me garanto, pode deixar que eu dou conta. Vai na contramão do que o próprio Deus revelou. Ele está dizendo ali que ninguém deveria carregar as cargas sozinhos. É o orgulho, tenho que manter a pose. Não posso mostrar que eu sou vulnerável. Não posso mostrar que eu sou um ser humano. Por que, meus irmãos, nós fazemos isso? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, nos diz a palavra do Senhor. A igreja é o primeiro lugar onde deveríamos buscar ajuda, seja com a liderança, seja com os irmãos da igreja. Você acredita nisso? É assim que você faz? Quando você precisa de ajuda? Essa é a lei de Cristo. E é sobrenaturalmente ajudados e capacitados pelo Espírito Santo que nós iremos obedecer. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém, meus irmãos?